Dando a sequência no livro de Gênesis, capítulo 9, que narra a aliança que Deus fez com Noé, que não mais inundaria a terra com água, assim como ele fez, destruindo a humanidade e todo ser vivente. Esse capítulo relata o recomeço, que faz parte da aliança com Deus. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos eles foram entregues. Então Deus ordenou a Noé para ele ser frutífero e povoar a terra. E, e deu o poder dele ter domínio sobre todo ser vivente da terra, tanto dos ares como do mar, como os animais rastejantes. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde eu vos dei todas as coisas. Mas a carne, com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei da mão de todo animal, requererei e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Nesse versículo aqui, está muito forte na memória de Deus ainda, a atitude que Caim teve em tirar a vida do seu irmão. Quem assim derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e a seus filhos, com ele dizendo: eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com vossa semente, depois de vós. Então, aqui já é o pacto da aliança que ele faz, que ele já vai dizer que não mais inundará a terra, destruirá a terra e toda a humanidade, o ser vivente, com o dilúvio, não haverá mais dilúvio. E com toda criatura vivente que está convosco, das aves do gado e de todo animal da terra, convosco, de todos os que saem da arca, a todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E o sinal da aliança é o arco-íris. Quem já viu o arco-íris? Quando aparece uma nuvem e aparece aquele arco-íris lá, bem interessante, cheio de cores. Então, que lá é o sinal que aparece até nos dias de hoje para lembrar da fidelidade com Deus, com Noé. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isso será por sinal do pacto entre mim e a terra, que é o arco-íris. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Então Deus até hoje, ele mantém o pacto, não que talvez ele não queira, né? Devido a tantas coisas que está acontecendo, que está o mundo hoje em dia, que ele não tenha tido o pensamento ou vontade de dar uma devastada de novo, mas só que ainda mantém a promessa com Noé que com águas ele não destruirá mais a humanidade. Pode ser que ele venha agir com fogo ou com outras coisas. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o animal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então, ele criou essa aliança com Noé, que simboliza o arco-íris. E quando Noé saiu da arca com a família, ele deu ordem a Noé para frutificar e governar sobre a terra. Deus queria que ele governasse sobre a terra e sobre todos os animais. É o poder que ele deu para Noé e os descendentes dele. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada.
Três foram os filhos de Noé que saiu da arca, mas porém aqui ele relata o Canaã, que é filho de Cã, que nós veremos a seguir o porquê desse relato. E Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. Dele ter tido plantado vinho, cultivado, fermentado a uva, o suco, ele se embriagou. Só que ele estava dentro da tenda dele, estava nu. Só que a nudez era uma coisa muito séria, porque eles tinham vergonha da nudez. Então o filho não podia ver o pai nu. Era diferente quando foi a criação, quando estava na Adão e Eva, que eles eram nu, e quando eles comeram do fruto proibido, eles foram pegar folhas para se cobrir. Aí Icã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus dois irmãos que estavam fora. Então Cã entrou dentro da tenda e viu seu pai nu. Ao invés de ele pegar e cobrir o pai, né, e desnudar e tirar a nudez do pai, ele foi e contou para os filhos, para os outros irmãos. E Sam e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros e viraram para trás e cobriram a nudez de teu pai, e suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. Quando o Cã contou os dois irmãos que o pai estava nu, eles foram tomar uma capa e entraram de costas dentro da tenda, né, não vendo a nudez do pai, né, eles pegaram a capa, entraram com a capa e cobriram seu pai, a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho e soube o que o filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã. Por que ele relatou lá os três filhos de Canaã? Porque Canaã é filho de Cã. Então, Noé amaldiçoou o filho de Cã devido à atitude que ele teve. Quem cometeu o ato foi Cã, e quem foi penalizado, digamos assim, foi seu filho Canaã. E ele disse: abençoado seja o Senhor Deus de Sam, e Canaã será o seu servo. Então, o castigo será que Canaã será servo dos irmãos. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sam, e Canaã será seu servo. Canaã será servo também do outro irmão. E os dois irmãos que cobriram a nudez de Noé foram abençoados. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Muitos especialistas dizem que quando Deus liberou, né, a carne dos outros animais para Noé, foi aí que foi diminuindo a vitalidade deles, que eles viviam 900, 1000 anos, então foram caindo o tempo de vida deles. Alguns estudiosos, especialistas dizem isso, entendeu? Então, com um ato muito grave que naquela época o Cã cometeu, foi ter visto o pai nu e não ter tido a atitude de pegar e cobrir, mas ele foi e falou para os irmãos. Não precisava ter falado para os irmãos, ele tinha que ter tomado a atitude que os outros dois irmãos tomou. E com isso, o filho dele e a geração dos filhos dele pagou pela atitude que ele teve. Amém? Espero que tenham gostado.